Salve galera, estamos iniciando novamente mais um Sindicast. O Sindicast é o podcast do trabalhador do saneamento, ou seja, da Copasa, da Copanor e de todos aqueles que se interessam nesse setor. Hoje eu tenho aqui um convidado mais que especial, é o nosso companheiro de luta, amigo, o Jário Nogueira, que é o presidente da CUT Minas. Oi Jário, a CUT, todos, né, tem muita gente que não conhece ainda o que é a CUT, é uma central de trabalhadores e às vezes as pessoas fazem uma confusão, né, da importância da central. Eu sei, porque eu sou sindicalista, nosso sindicato ele é filiado à CUT, a gente conhece a CUT regional, a CUT estadual, do qual você é o presidente, e a CUT nacional também. Conte para nós aqui, para o público que está nos assistindo, o que é a CUT, o que é a central, qual é a importância dela, mas também quem é o Jário, de onde que Jário veio, de qual setor, fez concurso em qual empresa e o que que o Jário representa hoje no movimento sindical. Eduardo, obrigado aí pelo convite. Primeiro também dar os parabéns ao Sindago, viu, pela iniciativa. Essa questão hoje de podcast é muito importante, né? O próprio trabalhador, a comunidade, né? Ter um espaço, mais um espaço de comunicação. Então, parabéns ao Sindago aí pela iniciativa. Vou falar um pouco de mim primeiro. Me chamo Jário Nogueira Filho, né? Jário Nogueira é meu pai. Sou nascido aqui em Belo Horizonte, Atleticano. cruzeirense. Sou azul e branco, igual o Sindago aqui, a bandeira do Sindago. Eu nasci, Eduardo, eu nasci aqui pertinho do Sindago, eu nasci aqui no Morro do Papagaio. Fui nascido e criado ali no Morro do Papagaio. E lá pelos meus 9, 10 anos, a prefeitura desapropriou o lote que a gente morava, sabe? Retirou a gente lá. E aí nós mudamos para outro bairro, fui morar no Caiçara, mas a minha vida, toda a minha infância eu passei no Morro do Papagaio ali. Fiz concurso para a CEMIG, passei na CEMIG, estou completando 36 anos de empresa. 36 anos de empresa. Foi praticamente meu primeiro emprego. Eu trabalhei em uma empresa de vigilância como office boy. A meninada mais nova não vai nem saber o que é isso, né? Office boy é aquele que fazia tudo, não tinha internet, não tinha tudo, nada, a gente que fazia tudo, né? Para as empresas. E aí estou na CEMIG até hoje, né? Estou na CEMIG até hoje. Já fui coordenador do Sindeletro por 2 mandatos. Estou na presidência da CUT no segundo mandato, né? Fui para a CUT no mandato a agora atual deputada Beatriz Cerqueira. Estivemos lá junto em 2012 e agora estou aí no segundo mandato como presidente da CUT. A CUT, gente, muita gente confunde, né? A CUT, o que é a CUT, o que é central, por que ter isso, né? Por que o trabalhador tem que ter uma coisa dessa? Por que a cor é vermelha? Por que a cor é vermelha, né? E tudo mais. A CUT surgiu há 40 anos. Nós completamos aí 40 anos no ano passado, né? A CUT de 83. Eu nasci em 83, viu, Jário? É mesmo? Então você nasceu junto com a nossa central. Teve uma questão muito forte aqui no Brasil, no mundo inteiro, nos anos 60, início dos anos 70, né? Da Organização dos Trabalhadores e Trabalhadoras a nível mundial, mas no Brasil foi muito forte na segunda metade dos anos 70. Então ali foi muito forte, os trabalhadores questionando o salário, questionando os benefícios, questionando a questão da jornada de trabalho, todas essas questões. Tivemos greves históricas, né? Tanto aqui em Minas Gerais como em São Paulo, Rio de Janeiro, greves históricas. E a própria classe trabalhadora viu a necessidade de se organizar, né? De se organizar, de ter uma estrutura que organizasse todos esses trabalhadores, né? Estava muito dispersa, tinha um movimento muito forte metalúrgicos, muito fortes petroleiros, a própria CEMIG Copasa tinha movimentos fortes também na época, né? Mas essa questão não estava organizada, não estava organizada. E aí pensou-se numa central para organizar todos esses sindicatos e, né, ter uma organização a nível nacional. Foi uma ousadia na época, porque a central foi fundada ainda durante o regime militar, né? Então não tinha nem autorização para isso, foi uma coisa que naquele momento era ilegal, na visão do governo militar da época. Mas a central foi fundada nesse sentido, sabe? Para poder organizar a classe trabalhadora, para poder estar organizando todo o movimento sindical do Brasil. E é a maior central da América Latina, né, até hoje. E a maior do Brasil, né? A segunda da América Latina, a maior do Brasil. E também continuamos na luta. Então a CUT continua organizando sindicatos, nós temos um número de sindicatos muito plural dentro da central. Nós temos desde o saneamento, que nós estamos aqui, que é um setor de economia mista, como é o caso da CEMIG. Nós temos servidores públicos, municipais, estaduais, federais, e temos trabalhadores do setor privado, né, metalúrgicos, bancários, temos trabalhadores da agricultura familiar. Então, assim, é muito amplo, né, o espectro da CUT, e a gente consegue se reunir
montar a nossa diretoria, que é muito refletindo toda essa questão que tem dos sindicatos na CUT, dos trabalhadores e trabalhadoras, para poder estar organizando. E a CUT é dividida no que você falou. Nós temos a CUT, que é central, que é nacional, que hoje está em São Paulo, e tem as CUTs regionais, que são as dos estados, né? E os estados se dividem por regionais. Então, em Minas Gerais, nós temos 5 regionais da CUT. Então, a gente se divide para tentar organizar da forma melhor os trabalhadores e trabalhadoras aqui no estado também. Ô, Jário, eu sei a importância da CUT, né? Até porque nós somos filiados à CUT. Sindialeto também, né? Tá aqui, né? Sindialeto, CUT Sindialeto Minas, também. Sindágua, tá ali CUT Minas também. Nós temos uma luta aqui no governo de Minas Gerais contra a privatização da Copasa, da CEMIG, contra esse regime de recuperação fiscal também, que depois a gente pode aprofundar sobre o assunto. Ah, e lembrando que ontem o Emerson esteve aqui, viu? O Emerson é nosso coordenador lá do Uma Sindialeto. boa, fez um bom podcast. Eu até falei para ele que você vai ter que desdobrar aqui para superar a participação dele, viu? Foi boa demais. Então eu sei a importância da nossa central, porque a nossa luta aqui contra a privatização, contra o regime, em defesa dos direitos dos trabalhadores e dos usuários, né, que é a população, ela começa por um sindicato, mas ela é organizada por uma central. No caso nosso aqui em Minas Gerais, a CUT Minas. A nível federal, nós temos algumas lutas a nível federal, e você acompanhou, né, a reformulação do Marco Legal de Saneamento com uma novidade que trouxe Sim. da Lei 14.026, que eles falam que é um novo Marco Legal de Saneamento, mas na verdade não é um novo, é um Marco Legal modificado, com algumas alterações que, na minha avaliação, prejudicam o setor. Então, quem faz essa luta a nível nacional é a CUT. Daí, assim, os trabalhadores que estão assistindo nesse momento aqui vai entender por que que nós temos uma central, né? Em Minas Gerais, a gente tem aqui a CUT, que ajuda a gente, a CUT Minas, que ajuda a gente mobilizar e unificar essa luta. Mas a nível federal, quem está de olho para a gente lá é a nossa CUT nacional. E a gente tem algumas federações que são ramos, né? No nosso caso aqui, a Federação Nacional dos Urbanitários. Nós tivemos algumas conquistas já no governo Lula, com os decretos 11.466 e 11.467, que tentou dar uma folga naquela questão de apresentar a capacidade econômico-financeira, que foi uma aberração do governo Bolsonaro quando sancionou a Lei 14.026. Enfim, né, o marco legal foi alterado. Dificilmente nós vamos conseguir voltar ao que era antes. Mas a gente vai tentar fazer algumas articulações a nível federal para que a gente não prejudique o setor de saneamento da forma que está com o novo marco legal do saneamento. Então, enfim, daí a importância da nossa central, né? Temos a FNU, temos também a CNU, que é a Confederação Nacional dos Urbanitários, que está sendo criada também para isso, né? E as nossas lutas vão ali do nível nacional até aqui no estado de Minas Gerais. Mas, enfim, entrando aqui em Minas, que é onde você é o presidente e eu também, né? Eu sou da CUT Minas, sou secretário de Meio Ambiente da CUT Minas. Jário, no Sindágua eu sou presidente, mas na CUT eu estou subordinado ao Jário, então eu vou cobrar muito dele aqui hoje. Ô, Jário, nós temos uma luta aqui em Minas Gerais imensa com relação ao regime de recuperação fiscal e nesse momento, diretamente a Copasa e a CEMIG está fora, né? Do texto lá de privatização. Mas eu falo com o pessoal que está fora diretamente, mas indiretamente nós estamos dentro, né? Porque em algum momento da discussão, o Zema tirou a privatização da Copasa e da CEMIG do regime de recuperação fiscal, mas soltou a PEC 24, que é a PEC do Cala a Boca, e apelidada por Beatriz Cerqueira, a PEC do medo do povo, né? Uhum. Beatriz, que é a nossa deputada também. Então, enfim, indiretamente está aqui, né? Passa o regime de recuperação fiscal e privatiza a Copasa e a CEMIG. Ou seja, tanto pode ser aprovado o regime de recuperação fiscal e a Copasa e a CEMIG não ser privatizada, ou pode não ser aprovado aqui o regime e a Copasa ser privatizada lá na frente. Então, indiretamente, estamos todos envolvidos. E como você é presidente de uma central onde engloba todos os servidores públicos que estão envolvidos no regime, e levando em consideração que já está pautado para o dia 1º de agosto, que é o mesmo prazo que o STF deu para o Zema pagar o cheque, Zema aqui para nós, na minha avaliação, está sendo caloteiro nesse sentido. Qual que é a avaliação da CUT? Como que está essa luta? Como que os sindicatos envolvidos estão se mobilizando com relação a isso? Qual é o setor que vai ser prejudicado? O que a população perde se caso for aprovado o regime de recuperação fiscal? Então, Eduardo... São muitas perguntas, né? São muitas perguntas. Vou tentar aqui fazer um histórico breve para a gente entrar nesse assunto do regime, né? A gente nunca teve um ataque tão agressivo como agora com o governo Zema.
Já tivemos ataques lá com o governo Aécio, Anastasia, que tentou a privatização da CEMIG e da Copasa, né? E nesse processo, mas um ataque como esse do Zema a gente nunca teve. O Zema, no seu primeiro mandato, lá em 2018, quando ele foi eleito, uma das promessas de campanha dele, quem quiser recupera, né? Você pode recuperar isso aí, que está no plano político dele, era a venda da CEMIG e da Copasa. Isso ele deixou claro, não escondeu de ninguém, que ele entraria para vender as duas empresas. Ele não conseguiu fazer isso no seu primeiro mandato, por conta da falta de habilidade dele com a Assembleia, por conta que os deputados também perceberam, em pesquisas feitas pelo próprio governo, que a população não queria a venda da CEMIG e da Copasa, né, por entender que a empresa pública, a oportunidade que a população tem de mudar alguma coisa sendo pública, e o atendimento da Copasa e da CEMIG são atendimentos de qualidade, né? Quem no Brasil inteiro sabe disso, a qualidade que é o serviço prestado pela Copasa e a qualidade do serviço prestado pela CEMIG, né? A gente tem a melhor energia aqui em Minas Gerais e a melhor água, né, do Brasil, que é aqui da Copasa, fornecida por ser uma empresa pública, né? Então ele tentou durante o primeiro mandato, não conseguiu, ele mudou a estratégia para o segundo mandato, né? Na tentativa de passar o regime de recuperação fiscal, que o regime de recuperação fiscal na íntegra, Eduardo, pode agora estar falando que CEMIG e Copasa está fora, mas na íntegra do que é o regime, que aí para a gente lembrar que o regime veio lá do governo Temer, do golpista, né? Ele é que fez essa proposta e 3 estados aderiram. Foi o Rio de Janeiro, o Rio Grande do Sul e Goiás. Os 3 já estão pedindo para sair fora do regime de recuperação fiscal e aderir ao novo plano que o governo federal está tentando construir através do Rodrigo Pacheco, do Haddad, do governo Lula, né? Porque viram que o regime de recuperação fiscal não recupera nada, né? Não ajuda em nada o Estado, né? E aqui vender as suas estatais e não resolveu nada nessa questão de resolver a questão da dívida do Estado. E o regime de recuperação fiscal que está aqui em Minas Gerais é esse que é proposto pelo governo Temer e passou pelo governo Bolsonaro, né? Então o Zema insiste nisso, que é um plano que não vai resolver a dívida do Estado de Minas Gerais. A dívida do Estado hoje está em 160 bi. Só durante o governo Zema ela aumentou 60 bilhões de reais. Né? Mesmo ele não pagando a dívida, aumentou 60 bilhões de reais a dívida aqui do governo Zema. A proposta que ele faz é que ele fique 9 anos sem pagar a dívida do Estado, continuar sem pagar a dívida durante 9 anos, e a venda das estatais mineiras, né? Aí seria privatização, não seria nem federalização, como está a proposta lá do governo federal. E em 9 anos, se essa dívida não for paga, ficar esse plano aí de regime de recuperação fiscal, o próximo governo que entrar, daqui a alguns anos, que assumir e tal, quando ele terá 9 anos, a dívida vai estar em 210 bilhões de reais. Então, Minas Gerais vai ficar inviável. Vai ficar inviável. A gente corre o risco de perder as nossas estatais, como CEMIG, Copasa, Codemig. A gente corre o risco de privatização do setor de educação, saúde e segurança, porque é isso que está na proposta, viu, gente? Para quem ainda não está entendendo o que está colocado, é isso que é a proposta. Né? Criar a tal das OS, que são OS, né? Que são organizações sociais. E essas organizações que são privadas assumiriam as escolas, assumiriam os postos de saúde, assumiriam as delegacias da Polícia Civil. Então nós teríamos todo um processo de privatização aqui em Minas Gerais de tudo. Minas seria um estado mínimo como que é o Zema. Então a proposta do regime de recuperação fiscal, o cerne dela é isso, né? Então você teria toda uma privatização aqui no estado, nós perderíamos tudo aqui no estado de Minas Gerais, para daí a 9 anos você está com uma dívida ainda maior e sem nada, sem o estado participar de nada na vida das pessoas, né? E a gente sabe a importância do estado participar na vida das pessoas. A gente viu isso durante a pandemia, a gente viu em vários momentos como é importante você ter um estado forte, né, participando da vida das pessoas. Então o Zema tenta trazer essa proposta. O que ele está fazendo agora? Tem uma proposta sendo desenhada pelo governo federal, que é uma proposta que não é só para Minas Gerais, aí também tem que esclarecer bem isso para as pessoas, não é uma proposta só para Minas Gerais, é uma proposta federativa, uma proposta que o governo federal está fazendo para todos os estados endividados, então é uma proposta bem ampla, ela tem que ser muito bem estudada mesmo, é uma proposta que tem que passar pelo Congresso, voltar para a aprovação do governo Lula, do presidente. Então, é uma proposta que tem que ser muito bem desenhada para não ter problema, né? Você não ter problema com essa proposta. E ela coloca vários quesitos lá que, na proposta do governo federal, realmente acaba com a dívida dos estados. Você consegue eliminar a dívida dos estados num período que está colocado lá na proposta. E o governo Zema está se aproveitando desse período que precisa desses estudos. Ele já está aí, desde 2018, sem pagar nenhum centavo da dívida do estado. A Justiça tem colocado que o governo tem que voltar a pagar até que se tenha um novo plano. E aí seria uma parcela de 6 bilhões de reais. E o Zema coloca que não tem dinheiro para isso, sendo que ele tem em caixa 40 bilhões de reais. Minas Gerais está com caixa de 40 bi. Que como ele não está pagando a dívida, teve aquele acordo da Vale, essas questões todas, acumulou um dinheiro ali de 40 bilhões de reais nessa questão do que tem de receita aqui no Estado, então teria condições de pagar isso.
Mas cabe uma negociação também com a Justiça, o governo federal também está interessado nisso, de ampliar esse prazo para que se venha a proposta do governo federal e o Estado de Minas Gerais possa aderir a essa proposta. O que eu estou percebendo nessa questão do Zema com a Assembleia? Primeiro, ele não tem os votos, viu, Eduardo, para fazer uma alteração na Constituição Mineira, a questão do teto de gastos. Ele não tem os votos, ele conseguiu 33 votos numa proposta de adesão ao regime de recuperação fiscal, autorização para aderir. Ele precisaria de 39 votos para essa mudança, que seria essa questão do arcabouço fiscal e tudo mais aqui de Minas Gerais, ele não tem esses votos. Então a pressão que a gente está fazendo enquanto movimento, o Sindago tem participado disso, o Sindialeto, e o Zema conseguiu algo inédito aqui em Minas Gerais, Eduardo. Ele conseguiu juntar todo o funcionalismo público num único grupo, que todos entenderam que o regime de recuperação fiscal pega todo mundo. Então eu posso estar na Polícia Civil, eu posso estar na Polícia Penal, eu posso estar na Justiça, nas suas instâncias todas, eu posso estar lá no Fisco, né, o pessoal da fiscalização, eu posso estar na Educação, eu posso estar na Saúde, eu posso estar na CEMIG, na Copasa, que eu vou ser atingido. Então criou-se uma unidade, nós criamos uma frente em defesa do serviço público aqui de Minas Gerais, né, que engloba 27 entidades, 27 categorias diferentes, e a gente está conseguindo fazer essa pressão. Então por isso que o governo Zema não tem esse número de votos na Assembleia para aprovar agora o que seria o arcabouço total do regime de recuperação fiscal. Ele tenta fazer isso para poder chantagear o governo federal. O sentimento que nós temos é esse. Ele tenta aprovar o regime de recuperação fiscal e fala, não, agora eu já estou nesse regime e não me interessa mais o outro. Né? E tenta fazer uma chantagem com o governo, porque o Zema, no nosso entendimento, Eduardo, quem está participando de todas as atividades lá, ele está com um problema sério, principalmente com o CEMIG e Copasa. O que corre nos corredores da Assembleia, os boatos que correm, é que a CEMIG e Copasa já tem comprador. Já tem comprador, né? Já tem quem vai comprar as duas empresas. Isso é promessa de campanha do Zema, do grupo dele. O Partido Novo é um partido de empresários, né? De empresários muito fortes. Então tem esse compromisso com esses empresários da venda, da entrega das duas empresas. Não é nem venda, né? Na verdade, vai ser uma entrega das duas empresas para o setor privado. Com a proposta do governo federal, que essas empresas poderiam servir para abater a dívida e seriam federalizadas, continuariam na mão do Estado, aí seria do Estado brasileiro, não do Estado de Minas Gerais, cria um problema para o Zema. Como é que ele vai fazer com os seus parceiros que ele prometeu a entrega dessas empresas, se vier uma proposta do governo federal melhor do que a proposta do regime de recuperação fiscal e que essas empresas vão para ser federalizadas, por exemplo, né? Não sendo privatizadas? Como é que ele fica com relação a isso? Então criou-se um grande problema para ele. Então a saída para ele é o regime de recuperação fiscal, é a questão lá da PEC do reverendo que você falou, né, que é a consulta popular que ele não quer, que ele sabe que o que está na Constituição Mineira hoje não atende, que seria 3/5 dos deputados aprovando a privatização da CEMIG e Copasa, e depois tem que ter uma consulta popular e a população tem que aprovar isso. Então ele sabe que a população não vai aprovar essa venda, então ele tenta retirar isso da população, e isso ele não prometeu em campanha, né? Ele não prometeu em nenhum momento que não haveria democracia em Minas Gerais, que retiraria do povo o direito de opinar sobre uma questão tão importante para nós, tão cara para o povo mineiro, que é a CEMIG e a Copasa, por tudo que elas representam, né? São 853 municípios, né? A sua grande maioria atendida pela CEMIG e pela Copasa, né? Com qualidade, com serviço bem prestado. Nós que somos trabalhadores dessas empresas, a gente preza por isso. Apesar de tudo que a gente sofre, Eduardo, com um número reduzido de trabalhadores e trabalhadoras, com todo o ataque que a gente sofre aqui, nós temos essa consciência do produto que a gente entrega é muito importante para a população. Então a gente tenta entregar de melhor qualidade, com o menor tempo possível, para a população ser bem atendida aqui em Minas Gerais, por ser uma empresa pública, né? Então ele tenta acabar com isso e a gente está aí nessa discussão. Tem agora 1º de agosto, que é uma data colocada pelo presidente da Assembleia, que vai colocar de novo o regime em votação, caso não mude a data dessa questão aí da justiça, mas nós estamos aí atentos, nós estamos organizados para poder fazer a pressão nos deputados, né? Que é uma coisa muito sensível para eles, para os deputados, porque tem eleições municipais agora, né? Todo deputado apoia alguém candidato a prefeito, todo deputado apoia alguém candidato a vereador, né? E pode ser um processo de queimação muito grande se esse deputado vier a aprovar um regime de recuperação fiscal, com a possibilidade de privatização de tudo em Minas Gerais, saúde, educação, segurança, CEMIG, Copasa. Como é que ele vai explicar isso lá na sua base, quando ele estiver apoiando o seu candidato a prefeito ou a vereador? Então, é um momento de muita pressão que a gente está fazendo, a CUT está se organizando junto com essa frente, né? Nós somos lá presentes com vários sindicatos nossos, está lá o Sindágua, está o Sindialeto, está o Sindiúti, está o Sindisaúde. Então temos muitos sindicatos nossos ali dentro dessa frente para a gente poder fazer o combate a esse regime que vai trazer, gente, um prejuízo muito grande para a população. Onde o regime foi colocado não deu certo, a gente vê o Rio de Janeiro, o que virou? O que virou a segurança pública do Rio de Janeiro, né? Com esse processo aí do regime de recuperação fiscal.
E a gente não quer isso para Minas Gerais. Então, é um alerta à população que tem uma proposta melhor, que o próprio presidente da Assembleia coloca que a proposta do governo federal é muito melhor do que a proposta colocada aqui por essa proposta do regime de recuperação fiscal lá do Temer. E a gente vai lutar para poder estar discutindo essa proposta federal, inclusive com a nossa participação. Aí você traz um ponto, Eduardo, que é muito importante. Quando a gente se organiza a nível nacional, através de uma central, através de uma confederação, através de uma federação do nosso ramo, que aí às vezes o trabalhador está lá na ponta, está lá hoje agora, né, fazendo seu serviço na Copasa, lá, talvez não entenda para que isso tudo, né? Isso é um movimento de organização nacional. Vocês imaginam uma discussão dessa, por exemplo, dessa proposta do governo federal, através do Rodrigo Pacheco e do Haddad, para o nosso setor, e qual vai ser a nossa influência com essa questão da dívida? Então, nós temos que ter a central lá em Brasília questionando isso, a nossa federação, a nossa confederação questionando isso, para a gente abrir espaço de negociação e de conversa com o governo federal. Porque aqui em Minas não tem espaço de negociação. Aqui não se consegue conversar com o governo Zema, não tem espaço nenhum. Mas a nível federal há espaço. Já tivemos uma reunião com o Rodrigo Pacheco, o Eduardo esteve lá com a gente, sentamos com o senador Rodrigo Pacheco para discutir qual que é a proposta que está vindo do governo federal. Nós queremos saber que tipo de proposta é, queremos opinar sobre essa proposta, se realmente é uma proposta boa para Minas Gerais, né? Boa para a CEMIG, boa para a Copasa, para o funcionalismo público como um todo, e está aberto a esse tipo de negociação. Então, a CUT agora acabou de enviar um novo ofício, pleiteando uma reunião com o Rodrigo Pacheco e com o Haddad, para a gente estar sentando com os dois, agora ainda nesse período de julho a agosto, para estar conversando sobre essa proposta. E isso tem uma ajuda muito grande da CUT Nacional, tem uma ajuda muito grande da CNU, que é a nossa confederação, de abrir essas portas para a gente poder estar sentando e conversando e vendo o que a gente consegue construir de melhor para o povo mineiro nessa proposta da dívida, e repito que é uma proposta da dívida de todos os estados, mas que tem essa questão aí de Minas Gerais, que é a questão da discussão da federalização das nossas empresas. Ô, Charles, você colocou alguns dados aqui muito importantes e eu vim pontuando todos, aí depois você acabou pincelando, sabe? Nós tivemos sim, né, um exemplo ruim lá no Rio de Janeiro, onde passou o regime de recuperação fiscal e onde privatizou a SEDAI. Nós estivemos lá no ano passado, recentemente, essa é recente, né? Ano passado é recente, onde a gente, por coincidência, depois da atividade que a gente teve lá no BNDES, a gente sentou em uma mesa de bar, num restaurante, né? Onde a gente estava lá, eu lembro só do gosto do tira-gosto, do espetinho, estava gostoso demais. Onde a gente estava debatendo lá com relação ao regime de recuperação fiscal aqui de Minas Gerais, o que estava sendo proposto, as privatizações. E aí o garçom que estava nos atendendo, isso é verdade, não é historinha não. Você estava vagão? Tava não, né? Vagão tava. Aí o garçom perguntou bem assim, regime? Teve isso aqui no Rio de Janeiro, vocês são de onde? Nós somos mineiros e tal. Sim. Aí o rapazinho falou comigo assim, não, você tem cara de baiano, porque você conversa muito embolado. Aí eu falei, não, peraí que eu vou conversar um pouquinho mais devagar com você então. Aí o garçomzinho muito bacana, rapaz. Ele falou bem assim, ó, teve aqui o RRF, que ninguém sabia o que era isso aqui, e aí passou, né? A população entendia que o nome era bonito, e ninguém se mobilizou, alguns sindicatos mobilizaram, então, mas não teve tanta força para barrar. Aí passou esse tal desse RRF, e aí depois privatizou aqui a SEDAI, em blocos, né? Teve uns bloquinhos lá e tal, não vamos discutir aqui como que se deu essa privatização, que vai ser um assunto muito longo, mas enfim, privatizou. Aí eu falei, mas e aí? Melhorou, né? Brinquei, né? Eu tentei fazer um papel como se eu fosse a favor da privatização. Eu falei, mas e aí? Melhorou bastante, né? Porque a privatização é bom. Ele, você tá louco, rapaz? Que bom o quê? Lá em casa faltava água 2 vezes por semana. Aí eu falei, mas ué, melhorou então? Ele, não, agora tá faltando a semana inteira. Nossa Senhora. Isso é verdade, eu achei. Eu achei que ele tava brincando com a gente. Eu falei, que é isso? Sério mesmo? Ele, rapaz, lá faltava água 2 vezes por semana por algumas complicações e faltava alguns investimentos lá e isso era fácil de resolver. Aí entrou aqui o privado e a gente achou que ia melhorar, lá tá faltando água a semana inteira. De vez em quando chega água. Ele falou bem assim, ó, inverteu, agora tá chegando água 2 vezes por semana. Aí a gente riu, achou engraçado a situação ruim. E a gente pensou bem assim, a gente confia na informação dele, e a informação para nós é muito importante, né? A gente rodou, a gente foi fazer algumas pesquisas com alguns moradores de lá, e de fato todos eles falam, não, aqui a gente achava que estava ruim. Agora a gente tem parâmetro de comparação. O que a gente achava que estava ruim, hoje está pior, né? Então a gente estava feliz e não sabia. Por que eu estou falando isso, já? Porque às vezes a gente tem um conhecimento do que acontece na nossa cidade, mas a gente não tem um conhecimento do que acontece a nível estadual.
Às vezes a gente tem um conhecimento do que acontece no estado e não tem o que acontece fora dos outros estados. Nós temos aqui políticos oportunistas, e você acompanha isso, e um deles conseguiu ser eleito deputado estadual, depois, falando mal da Copasa e da CEMIG, conseguiu ser senador, né, por Minas Gerais, que é o Cleitinho. O Cleitinho fala cada bobagem, o que era deputado Cleitinho, agora é senador, né? Que é uma vergonha para Minas Gerais. Fala tanta bobagem, mas tanta bobagem, que às vezes a mentira dele se torna verdade porque ninguém rebate. E aí eu já tentei fazer alguns contrapesos e contrapontos com relação ao que o Cleitinho fala, e a gente não tem tanta repercussão assim, porque ele é uma pessoa pública, né? Foi eleito por Minas Gerais, e as pessoas tendem a acreditar nele e não na gente. Cara, se a gente for pegar, falando do saneamento aqui, os dados oficiais na própria União, e comparar onde foi privatizado, e você citou o exemplo da cidade de Ouro Preto, onde foi privatizado e que não deu certo, o discurso do Cleitinho é um discurso mentiroso, que ele casa muito com o discurso do governo do estado, que é o governo Zema. Ele não tem coragem de ir na cidade de Ouro Preto, por exemplo, e fazer lá uma invasão, igual ele já fez na Copasa e na CEMIG, e falar o que está acontecendo na cidade. Por que ele não fala isso? Porque lá é uma empresa privada, e para ele não vai ter muita relevância. Nós temos aqui, lá na cidade de Pará de Minas, onde era a Copasa, e por vencimento do contrato, a Copasa teve que sair de lá, o problema já estava se resolvendo com os investimentos que a Copasa estava fazendo. E aí, o privado entrou com uma promessa que ia melhorar. Hoje, a tarifa lá de Pará de Minas, ela está muito mais alta do que a Copasa. Essa mesma tentativa foi feita lá também, lá em Patos de Minas, onde o prefeito de lá, esposo de uma deputada, né, estadual, que também são amigos do governo do estado, tentou tirar a Copasa com esse mesmo discurso do Cleitinho. Então, assim, tem um grupo que eles trabalham para privatizar as companhias e para tirar as empresas públicas do município ou do estado. Tem esse grupo, que é o grupo onde o Zema está. A gente não vê o Cleitinho fazendo um vídeo, e nem o governo do estado fazendo um vídeo, falando da privatização da Sabesp que você colocou aqui. A privatização da Sabesp, ela está dando um prejuízo de 4,5 bilhões para o estado. Ou seja, foi um crime. O estado de São Paulo, né? Sim. Foi um crime mesmo. Então, assim, imagina ter uma proposta de privatização aqui do estado de Minas Gerais e ter somente uma empresa querendo comprar. Ele vai dar o valor que ele quer, que é o que aconteceu no estado de São Paulo. Às vezes o governo Zema coloca aqui que a privatização da Copasa e da CEMIG vai ocasionar uma redução de tarifa porque vai acabar com o monopólio. E ontem eu falei isso aqui com o Emerson, no nosso debate que a gente teve, porque saneamento e energia é um monopólio natural. É um monopólio natural. Você vai tirar da mão do Estado e entregar para alguém privado e monopolizar. Isso. Você vai só trocar o dono do monopólio. Hoje o dono do monopólio na cidade de Belo Horizonte é a Copasa. Se a Copasa sair daqui, o dono desse monopólio vai ser uma empresa privada. Então só vai trocar o dono do monopólio. Então, assim, de fato, é uma balela, né? É mentiras contadas pelo governo Zema. Em algumas coisas o Zema não mente, né? Ele não mentiu que ia privatizar, que queria privatizar a Copasa e a CEMIG. Ele não mentiu com relação a isso. Mas ele mentiu por que ele queria privatizar. Ele falou que queria privatizar por causa do monopólio. A gente já discutiu aqui, falou que não existe essa questão do monopólio. É uma mentira. A questão do cabide de emprego, e ontem discutindo com o Emerson, a gente viu que tem muito cabide de emprego lá na CEMIG, tem na Copasa, já começamos então a contrapor as mentiras do governo Zema. E a outra questão é a ineficiência. Você, como um bom eletricitário, sabe muito bem que a CEMIG é uma empresa altamente lucrativa, assim como é a Copasa também. Cadê essa ineficiência que o governo Zema fala, mas quando um outro estado precisa de um apoio, manda a empresa daqui dar um apoio lá, como aconteceu no Rio Grande do Sul? Sim. A Copasa está lá até hoje, prestando apoio, fazendo com que os serviços de abastecimento de água se restabeleçam na cidade do Rio Grande do Sul, que foi privatizado o saneamento. Então, assim, essas coisas, elas não são ditas por um governo que quer privatizar, nem por um deputado que quer privatizar o setor e nem por um senador que usou desse discurso mentiroso para se tornar, infelizmente, senador por Minas Gerais. Ô, Jário, mas entrando nessa discussão,
E você citou aí a questão da federalização, citou a questão da Frente Mineira em Defesa dos Serviços Públicos, onde eu fico muito feliz de ter essa frente. E você citou também que a gente teve uma reunião lá com o Rodrigo Pacheco. Eu estive nessa reunião. Daí, com você, é claro, né? Estive nessa reunião lá com o pessoal da frente, os membros da frente, que mostra também, realça a importância da nossa central, Sim. da frente que compõe, porque eu não teria essa reunião com o Pacheco se eu tivesse mandando lá só por um sindágua, né? Que teria pouca relevância no contexto federal. Mas a gente reuniu com o Pacheco e a gente mostrou quais que eram as nossas preocupações com relação ao regime de recuperação fiscal que está sendo proposto pelo governo Zema. Dessas preocupações, eu lembro que a gente discutiu com relação à possibilidade de federalização da Copasa e da CEMIG. E aí, ontem eu conversei com o Emerson com relação a isso aqui. Nós entendemos que a Copasa e a CEMIG devem ficar do jeito que está, nas mãos do governo estadual. Só que a gente sabe que o governo que tem aqui, ele quer entregar, ele não quer nem vender, não. Ele quer fazer o que Tarcísio fez em São Paulo. É entregar a preço de banana para um privado, porque ele tem compromisso com quem ajudou ele a ser eleito. Então, assim, como a gente sabe que a pauta é ou federalizar ou privatizar, nesse sentido, a gente é favorável à federalização. Aí eu coloquei algumas preocupações e eu lembro que lá na reunião com o Rodrigo Pacheco, a gente colocou que a gente precisa ter algumas amarras constitucionais, se caso a Copasa for federalizada e a CEMIG também, de tal forma que se caso entrar um doido lá, não deixar essa empresa ser privatizada assim, ó, como o Tarcísio fez na cidade de São Paulo com relação à Sabesp. Aí eu vou fazer uma pergunta para você. Eu tenho a minha opinião com relação à federalização e o Emerson também tem, o Sindágua Institucional tem e o Sindialeto tem. A CUT, como a CUT enxerga essa proposta de federalização? Você acha que é bom? Você acha que é ruim? Tem possibilidade de a gente tirar vantagem com relação a isso? Eu falo vantagem no sentido de melhorar o serviço prestado em relação à energia elétrica e saneamento da população do nosso estado e do Brasil também? Eduardo, pode ser uma oportunidade para todos nós aqui de Minas, né? Com o governo atual, não tem nenhuma proposta de conversa sobre melhoria do serviço prestado, porque ele quer vender. Né? O Zema quer vender, então ele não vai fazer proposta nenhuma de melhoria, de concurso público, de contratação de funcionários, não vai fazer isso. Né? Também concordo contigo que seria melhor ficar em Minas Gerais as empresas tivessem um governo sério aqui. Né? Que é o mesmo governo que apoiou a privatização do metrô, e nós estamos vendo o resultado da privatização do metrô aqui na Grande BH. Então a questão da federalização, como nós tivemos aqui a conversa com o Rodrigo Pacheco, já tivemos, e vamos sentar outras, Eduardo, tem que ter algumas amarras, né? Tem que ter algumas amarras. A CEMIG e a Copasa continuariam prestando serviço em Minas Gerais. Essa é uma das amarras que precisa ter, claro, com o governo federal, caso federalize. Precisamos ter a mesma garantia que nós temos na Constituição Mineira. Se caso o governo federal queira privatizar as empresas, tem que se manter a decisão da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e a questão do referendo popular, né, que é a consulta à população, se a população concorda ou não com a venda, porque as empresas são de Minas Gerais. Elas estão num processo de pagamento de dívida. Eu sei que é um processo todo complexo juridicamente falando isso, mas precisa ter essa amarra. Uma outra amarra que a gente colocou como proposta lá para o governo federal, o lucro, os dividendos da CEMIG e da Copasa, tem que ser investido integralmente em Minas Gerais. Integralmente, independente se ela está federalizada ou não. Tem muita coisa para se fazer aqui em Minas Gerais, muita coisa que pode ser feita com o dinheiro do lucro das empresas que o Zema não faz. Então você teria uma oportunidade de um governo federal pegar essa parte que lhe cabe do lucro das duas empresas e fazer uma questão social aqui em Minas Gerais, e isso conversado com todos nós aqui mineiros, né, com todos. Qual que é a nossa prioridade social em Minas Gerais? É a construção de hospitais, de estradas, o que é a nossa prioridade? E onde que esse dinheiro seria aplicado, que hoje o governo Zema não faz. Não faz. Né? Tanto que os dividendos da Copasa e da CEMIG são quase 100% indo para investidores, na sua grande maioria estrangeiros. Né? Não ficam nada aqui para poder ser aplicado no Estado. Então essas amarras são importantes para a gente fazer, se caso for federalizada, né, as empresas. Né? Se caso as empresas de Minas Gerais, a Copasa e a CEMIG, ajudem a acabar com a dívida de Minas. Que é um processo também muito importante ser conversado. Não é só a federalização em si solta, né? Vamos federalizar. Não, são empresas que vão entrar no pagamento da dívida do Estado. Você tem um Estado com melhores condições de atender a sua população. Porque essa dívida deixa inviável o Estado de Minas Gerais. Então, seria usar essas empresas nesse sentido, mas com essas amarras. Tem que ter esse processo de conversa, que é onde nós estamos tentando uma nova conversa com a Haddad e com o Rodrigo Pacheco, que é onde nós temos espaço de negociação. Eu já faço a cobrança, viu? Se conseguiu, quero participar também. Não, você vai estar junto lá, é claro. Tá prometendo aí, viu, galera? Sindágua e Sindialeto com certeza vão estar nessa reunião.
Porque são os dois sindicatos que vão dar linha nesse sentido, né? A CUT participa, como falei aqui no início, a CUT ajuda a organizar, mas a CUT não substitui. Né? Então, assim, quem vai trazer propostas sobre federalização, o que nós estamos querendo costurar com o governo, é Sindialeto e Sindago, que são os sindicatos que representam a categoria. Isso, lógico, no debate com a categoria, como sempre fizemos, né, Eduardo? Conversa com os trabalhadores, né, ver qual é a proposta que pode ser feita, desenhada, leva a nível federal. Da mesma forma que o pessoal da saúde vai levar a proposta, que o pessoal da educação vai levar, da segurança. Então assim, a gente está tentando cavar o espaço para que essa reunião aconteça e que a gente tenha um prazo grande nessa reunião para poder começar tudo isso, né? Dessa importância para Minas Gerais. E você teria as duas empresas num processo de melhoria do saneamento a nível nacional, que hoje a Copasa é a maior empresa de saneamento do Brasil, né? E a CEMIG é uma das maiores de energia. Então, você teria duas empresas com o governo federal, com o governo que se preocupa com o social, que poderia estar fazendo esse tipo de investimento. Concordo contigo que há preocupação de mudança de governo, né? Então tem que ter esse tipo de amarra, que se caso for federalizar, né? Tem que ter esse tipo de amarra. Mas se caso continuar em Minas Gerais também, nós temos que ter um processo muito grande de luta para poder preservar as duas empresas, sabe, Eduardo? A nível federal, um dos pontos que nós cobramos lá foi a questão de concurso público. Tem que ter concurso para a CEMIG e para a Copasa. Hoje nós temos uma deficiência de empregos. Se juntar a CEMIG e a Copasa, a gente chega a 30 mil trabalhadores. Poderiam estar entrando de forma democrática nas empresas. Aí não é cabide de emprego, como diz o Zema, sabe? Cabide de emprego é o pessoal de São Paulo que ele traz. Nada contra São Paulo, tá, gente? Mas é o pessoal de São Paulo que ele traz lá da indústria para cá, para CEMIG, para a Copasa, para ocupar cargos para ganhar R$100 mil por mês. E isso é cabide de emprego. Agora, um concursado, como o Eduardo é concursado aqui na Copasa, eu sou concursado na CEMIG, isso não é cabide de emprego, isso é oportunidade. Que nós, como eu disse, eu nasci na periferia, nasci na favela. Talvez se não fosse o concurso público, que é uma coisa democrática, eu não teria chance de trabalhar numa empresa como a CEMIG. Né? Tive a minha chance porque fiz um concurso e passei nele. Então, se você abre vagas para a população, para a juventude mineira, você poderia estar colocando aí, gente, um número muito grande de pessoas para trabalhar na CEMIG e na Copasa, para que a gente consiga prestar um serviço de qualidade, maior qualidade para a população mineira. Porque o que acontece hoje é o estrangulamento, né? Então, de certa forma, as empresas estão sendo privatizadas porque o governo não investe. E ainda fala mal, né, Eduardo? Você tem um Cleitinho que fala esse tanto de mentira, você tem um Zema falando tanto de mentira, né? Um governador se prestar. O Zema é inimigo do servidor e dos serviços públicos. Isso aí a gente já sabe, né? Não, e você pega o governador num processo que quem é técnico da CEMIG sabe que aquilo ali é impossível de acontecer. Alguém estava lá pagando e acendendo a luz da casa dele, você lembra desse vídeo? Lembro. E ele falando que aquilo ali é impossível de acontecer, gente. Então, assim, tecnicamente não é possível aquilo acontecer. Né? Então, mente o tempo todo, mas a mentira acaba que ganha uma repercussão muito grande, né, Eduardo? As pessoas acabam acreditando naquela mentira. Aí falta a questão de ética, né, das pessoas que estão fazendo isso. Falta a questão de ética do governador e do senador. São duas pessoas que estão em cargos importantíssimos e levam como se fosse uma brincadeira, né? Isso para a população é uma vergonha, é muito ruim para nós. Então, a questão da federalização tem tudo isso, sabe, Eduardo? A gente tem que preparar isso, né? Já tinha até conversado contigo e com o Emerson, a gente sentar lá na CUT, preparar esse documento nosso, o que nós estamos pensando sobre federalização, caso aconteça, né? Qual que é a nossa proposta com relação a isso, para levar para o governo, para quem está construindo a proposta, para amarrar isso melhor. O pessoal da educação já está se reunindo para fazer isso, da saúde também. Então é importante ter essas amarras para que a gente consiga trazer uma proposta que realmente atenda ao Estado de Minas Gerais. É lógico que se tiver alguma coisa que não nos atenda, nós vamos também dar o berro, independente do governo, independente de quem está no governo. Se é algo que nos prejudica enquanto trabalhadores e trabalhadoras, ou que prejudica as empresas, a gente também vai estar aí atento para fazer a denúncia. A gente comentou sobre isso aqui ontem, Jari, para que serve uma central, para que serve um sindicato. E tentamos desvincular essa imagem de que sindicato é uma extensão do PT e de que central é uma extensão do PT. E ficou muito consensado entre o Emerson aqui ontem, que a nossa luta é em defesa dos direitos da nossa categoria e da população em geral. E aí tem partidos de esquerda que convergem muito com o que a gente pensa. Então, eu até brinquei uma vez numa podcast que se o Zema, não foi na podcast com o Zema, com o Emerson, se o Zema falasse bem assim, ó, eu sou a favor de muitos concursos públicos, eu sou a favor da manutenção da empresa pública, e eu sou contra a demissão, eu sou contra retrocesso, nós estaríamos lá fazendo campanha para o Zema. Então não é o partido, é o que a pessoa pensa, né, à frente desse partido. O grupo que ele representa. O grupo representa. Então, por isso que eu fico muito assim feliz e muito tranquilo em falar que eu votei no governo Lula, porque é o que conversa com a nossa pauta, é o que converge com o que a gente pensa. Não é que é uma extensão.
são as pautas que são semelhantes. Eu ficaria muito triste em saber, por exemplo, que um presidente de um sindicato, um presidente de uma central fez campanha para um governo que fala que é a favor de vender as empresas públicas, para um governo que é a favor de acabar com o concurso público, um governo que fala que ele é contra o servidor público, mas, por outro lado, ele vai lá e aumenta em 298% do seu próprio salário. Então, que presidente de sindicato é esse? E a gente viu isso a nível federal também, né, bicho? Você pega a reforma trabalhista, o tanto de prejuízo para nós trabalhadores e trabalhadoras, reforma da Previdência, terceirização sem limite, né, o prejuízo, como é que precariza o trabalho, né? E você tinha um presidente, você tinha dois, aí nessa época falando bobagem, você tinha um presidente Bolsonaro falando que era melhor ter emprego do que ter direitos, né? Então isso é um processo muito perigoso para nós trabalhadores e trabalhadoras, né? Você cria um ambiente até de trabalho análogo à escravidão, já que é isso, né? E você teve um governador falando que era comum uma doméstica no Jequitinhonha receber R$300 R$300, e eu sou daquela região. Entendeu, Eduardo? Isso é um tapa na cara de nós trabalhadores e trabalhadoras, sabe? Deixa eu falar um trem desse. Porque ele pensa isso como empresário. A gente esteve lá na região de Araxá, conversando com os trabalhadores e trabalhadoras das lojas Emas. E a gente sabe como é que é a relação dele com os trabalhadores e trabalhadoras não é boa, né? Do grupo da empresa dele, do setor privado, né? E é um governador que não defende Minas Gerais. Né, bicho? Eu queria até que a gente comentar contigo, eu tô assim, abismado e chateado com o que está acontecendo em Minas Gerais, sabe? É um estado que não defende. Nós tivemos agora, recente, Eduardo, há quase um mês atrás, lá em Barão de Cocais, a Gerdau demitiu 1.500 trabalhadores. 1.500 trabalhadores? 1.500 trabalhadores. Quase 500 diretos e quase 1.000 indiretos. E o que o governo do estado fez com relação a isso? Pensa numa cidade do tamanho de Barão de Cocais, com 1.500 demissões. A Gerdau inventou que vai hibernar. Agora eles cismaram com esse termo. Cada hora eles arrumam um termo, né? A Gerdau cismou que vai hibernar durante alguns anos aqui em Minas Gerais e não vai produzir mais aço. Fazendo igual o Bagre agora, hibernando? E aí já viu a propaganda da Gerdau, falando que ela é de Minas, que ela é mineira, que ela é uma empresa nacional, mas que ela se sente mineira. Que mineiro é esse que vai demitir tantos trabalhadores? E teve um processo desse no estado do Ceará. A Gerdau falou que ia hibernar lá também. Mas lá tem governador. Lá o governador interviu, entrou no processo, negociou com a Gerdau, diminuiu o tempo que ela vai ficar parada, garantiu o emprego dos trabalhadores e trabalhadoras e ela vai voltar a funcionar em 2 anos. Aqui em Minas Gerais o governador não deu um ar, rapaz. Não falou nada. Não soltou uma nota, não falou nada? Nada, não procurou a Gerdau para conversar, nada. E a Gerdau já fechou em 7 Lagoas. Então já tivemos um problema em 7 Lagoas. Agora em Barão de Cocais. Conseguimos, há 2 semanas atrás, uma ação na Justiça do Ministério Público, questionamos, onde o Ministério Público mandou garantir os empregos, até que se faça a discussão por que dessas demissões. Você vai acabar com a cidade de Barão de Cocais. O prefeito, o vice-prefeito, teve uma audiência pública com a gente. Então você pega um governador que não defende Minas Gerais. Você pega uma FIENG que é ligada ao governador, que não defende a indústria de Minas. A indústria de Minas está acabando, rapaz. Então, assim, é um governador que ataca o serviço público, que ataca o setor privado para atender os seus. Hoje a FIENG defende praticamente o quê? Mineração. Mineração. Que está aí acabando com o nosso estado. Teve 2 crimes pesados aí, tanto de Brumadinho quanto de Mariana, e continua defendendo isso. Então eu trago aqui o exemplo da Gerdau, para a gente mostrar que esse governador não está preocupado com Minas Gerais, ele está preocupado com o povo mineiro. Quando ele fala em vender CEMIG Copasa, ele é para entregar para um grupo de amigos. De amigos. E lembrando que o Zema veio, ele tem empresa no setor de energia, né? Então, fica uma coisa meio confusa, né? Qual o interesse disso? E você pega essas 2 empresas, Eduardo, tanto saneamento quanto energia, quem é que vive sem água e sem luz hoje? Não, na verdade, eu tinha até anotado aqui, e eu tô roubando um discurso seu, viu? Não, vai. Eu já roubei seu discurso 2 vezes. Ontem no podcast, eu citei seu nome aqui no podcast ontem. Eu falei bem assim, o Jário costuma falar que ele é dono da Copasa da CEMIG por 2 vezes. Sim. Uma por ser cliente, outra por trabalhar na CEMIG, né? Sim, eu também por ser cliente, outra por trabalhar na Copasa. E aí, roubando um discurso seu que você fez, eu acho que foi na Assembleia Legislativa, né? Imagina um estado sem segurança pública, sem saúde, sem educação pública, sem energia elétrica, sem saneamento. Imagina você mesmo ter que pagar para ir fazer qualquer consulta médica que fazer, você ter que pagar para ter um segurança, né, do seu lado ali, pagar por tudo. Nós não precisaríamos de Estado, né? Então, lembro que você falou assim, eu acho que isso aí ficou marcado, porque você conseguiu fazer uma relação da importância
dos serviços públicos aqui para a população do estado, não só para o estado de Minas Gerais, para a população, independente do estado que ela Sim, tiver, né? sim. Só que a gente tem alguns governantes que eles acham que eles não precisam disso, né? O Zema, por exemplo, é um milionário, ricaço, o dono Uhum. das lojas Zema, era dono aí de uma Postos de rede de postos gasolina, de combustíveis. empresas de Então, energia se elétrica. privatizar a segurança pública, por exemplo, já, ele vai lá e contrata um capanga para ele ali, para andar do lado dele ali, igual há alguns anos, igual o Pablo Marçal lá em São Paulo, que anda com 5, 6, 10 segurança. Se privatizar a saúde, ele vai conseguir, ele tem condição de pagar por milhões de planos de saúde bons aí, mas e aí? E quem mora na Não, periferia, quem recebe um salário mínimo por Eduardo, mês, é um né? processo muito doido, se a gente for pensar. Olha só para você ver. O grupo do Zema, esse grupo de empresários que tem muito dinheiro, que é essa turma que o governo federal está querendo taxar, e eles estão inventando que o governo federal quer taxar os pequenos, mas quer taxar os grandes. Esse pessoal vive em outro mundo, Eduardo. O Zema mora num condomínio fechado. Eu conheço lá em Araxá, Ele mora em condomínio fechado. grandão. Ele anda de carro blindado. Esses condomínios fechados hoje, você pega aqui para Ouro Preto, aquele condomínio que tem logo na entrada ali, esses condomínios hoje tem tudo lá dentro. Você tem escola, supermercado, você tem academia. Então a pessoa que mora ali não precisa nem sair dali. Então ele não vive a realidade. E eles pagam por tudo, né? Nós que viemos da periferia, eu que vim da favela, eu sei qual é a nossa realidade aqui embaixo. Uhum. Então quando eles falam assim, vai acabar com tudo e privatizar, e aí se a gente não ficar esperto, a gente acaba apoiando uma questão dessa, que vai achar que vai melhorar, igual o rapaz lá de São Paulo falou que melhoraria, acabou foi piorando. Igual o pessoal do metrô que está sentindo aqui em BH que o metrô piorou demais e aumentou a tarifa. Igual o pessoal de Ouro Preto, quando foi privatizado, está sentindo a diferença. Essa diferença vai chegar muito rápido para a gente. Porque o Estado é obrigado a nos dar saúde pública. O Estado é obrigado a nos dar educação pública. O Estado é obrigado a nos dar transporte, nos dar condição de vida, moradia. É obrigado a fazer isso, está na Constituição. Uhum. É obrigado a fazer isso. O que eles querem hoje é destruir essa Constituição que foi cidadã, transformando o Brasil no mercado. Então, nós vimos agora durante a pandemia. Durante a pandemia, a gente teve gente fora de outros países, como os Estados Unidos, que lá é tudo pago. Que lá é tudo pago, Eduardo, que as pessoas não tinham condições de se internar essa pessoa para ser entubada, como aconteceu muito aqui com o serviço público no Brasil por conta da doença, da agressividade da doença, a pessoa tinha que colocar a sua casa como garantia. Então, assim, você vê que loucura. E aqui nós temos vacina de graça, tem um posto de saúde que tem problema, tem que melhorar, mas está lá de graça. Você tem escola pública que tem problema, tem que melhorar, mas está lá de graça. Você tem a segurança pública que é dever do Estado fazer para a gente. Se privatizar tudo, esse povo vai viver dessa forma. Condomínio fechado, pego o meu helicóptero, desço na minha empresa, volto, não vivo. E aqui embaixo a gente vai sofrer. Sabe? Nós é que vamos ter que se virar aqui embaixo. Então, por isso que é importante que nós, que somos a maioria da população, que somos pobres, que trabalhamos o dia inteiro para ter alguma coisa, que se mantenha isso, sabe? Que se mantenha o Estado, que é obrigação dele, nos atendendo da melhor forma, sabe? Nos atendendo da melhor forma, que atendendo a questão de hospital, questão de posto de saúde, escola. Por isso que essa visão torta que o Zema tem, que é o mundo dele. Ele não viveu outra realidade. Ele não conhece o nosso mundo, né, Jair? Ele não conhece o nosso mundo. Não viveu o que nós vivemos, nossos pais viveram, nossos avós viveram, que nós estamos vivendo, nossos filhos, se a gente não lutar para melhorar, vai acabar vivendo. Ele não conhece o nosso mundo. Então nós aqui embaixo é que vamos sofrer. Você vai, Eduardo, só para terminar esse assunto, eu tive o desprazer de pegar o metrô semana passada. Desprazer mesmo, sabe? Eu moro em Lima da Nova, peguei na estação Vilarinho. Rapaz, 25 minutos para entrar no trem. O trem lotado. Tem uma baldeação que eles me arrumaram aqui no centro aqui de BH. Você tem que sair de um trem e entrar no outro. Sabe, um serviço muito mal prestado, uma falta de respeito com a população, sabe, rapaz? A tarifa já aumentou. Era para ter melhorado, né? Que privatizou, né? É essa conversa, né? Lá o Sindimetro, que também é nosso companheiro, na CUT, né? Que representa os trabalhadores lá do metrô, alertou isso o tempo todo, né? Vai piorar, vai piorar. Foi privatizado com o apoio do Zema. O Zema quis a privatização. E não vai melhorar a vida do povo, sabe? Então, assim, quem está sofrendo é a gente. O Zema está tranquilo. Ele vendeu para quem queria vender, comprou a preço de banana, né? E tá aí. Se fizer isso com energia e com saneamento, vai ser a mesma coisa, Eduardo. A mesma coisa. Então, nós temos chance de mudar e melhorar sendo uma empresa pública, sabe? Se for uma empresa privada, meu amigo, aí o privado é só ganhar dinheiro e muito dinheiro. Ô, Jair, eu tenho uma última pergunta para te fazer aqui, mas eu quero só voltar na questão lá do saneamento federal, se caso fosse federalizado. Eu tentei não contaminar a sua resposta com a minha pergunta, sabe? Então, eu fiz uma pergunta assim bem objetiva mesmo para entender o que que você pensa com relação à federalização.
Eu conversei, eu acho que no podcast com o Robson do Correio, que teve aqui, e também com o Emerson, e coloquei o mesmo assunto. Uhum. E falei o que que a gente pensa com relação a essa questão da federalização da Copasa e tal. Então, vamos entender que a Copasa foi federalizada, né? Quem já discutiu se ela deve ou não. Eu acho que o governo federal, o Lula, ele é um sortudo. Sabe por quê? Porque hoje o governo Zema, ele pegou a Copasa com 12 mil trabalhadores e tem praticado algumas emissões, que faz parte da minha última pergunta, mas eu quero comentar isso aqui. E ele já conseguiu reduzir a Copasa para 9.500 trabalhadores, que foi no último Uhum. balanço. Foi anunciado no último balanço. Então, assim, de fato, ele não quer trabalhador, né, de empresas públicas. Ele não é nem um pouco fã de concurso público, de serviço público. Sim. Ele quer reduzir o máximo com relação a isso aí. Mas, enfim, já debatemos essa pauta aqui. O Lula é muito sortudo. É muito sortudo. Porque existe um déficit em saneamento a nível nacional diferente do déficit que nós temos aqui em Minas Gerais. Uhum. Minas Gerais, São Paulo, que está aqui na região sudeste, eles estão muito, mas muito acima da média nacional em termos de serviços prestados de saneamento. E são estados onde, em sua grande maioria, são atendidos por empresas públicas. Nós temos aqui em Minas Gerais Uberlândia, Uberaba, Juiz de Fora, que tem saneamentos municipais. Uhum. Uberlândia, e não estou nem falando de Copasa, não. Uberlândia liderou por diversos anos como o melhor saneamento do país. Eu acho que hoje caiu para o terceiro lugar. Então, entre primeiro, segundo, terceiro, fica ali oscilando. Fica oscilando. Montes Claros, ele liderou por diversos anos como a 20ª cidade mais bem saneada do país. E é Copasa. E mesmo assim tem problemas, então igual qualquer outra empresa vai ter. Hoje caiu para a 29ª posição, que oscila, isso é muito comum, sabe? No meio de 5.563 municípios. Uhum. Uhum. Então é uma excelente posição. Nós temos aqui Juiz de Fora, um CESAMA, que é uma autarquia municipal, que também presta um bom saneamento. Só que esses saneamentos municipais, parece que as pessoas não gostam de falar sobre, né? Porque quer trocar e colocar um privado. De Sim. novo, a exemplo de Ouro Preto, que privatizou, e parece que os políticos não dão importância com relação a isso. Por que eu estou falando que Lula é muito sortudo? Porque se a Copasa for federalizada, o Lula estaria pegando o melhor saneamento que tem no país, e se tiver uma política pública para prestar saneamento nesses municípios, onde faz com que esse índice nacional de saneamento seja ruim, o Lula vai colocar um saneamento bom em todos esses municípios e vai conseguir fazer, neste mandato dele, uma boa gestão em termos de saneamento, fazendo com que os municípios do Brasil, onde não tem saneamento, igual Minas Gerais, tenham o mesmo serviço que a Copasa presta aqui. Então, assim, nesse sentido, seria muito sortudo. E aí, em consequência disso, Jário, diferente do que está acontecendo aqui em Minas Gerais, que daqui Uhum. a pouco eu vou formular minha pergunta, em consequência disso, o governo federal poderia soltar concursos públicos, né, para a Copasa pública, saltando ali de 10 mil trabalhadores para 20, 30, 40, 50, Exatamente. 100 mil trabalhadores, Exatamente. e podia fazer a mesma coisa também com o serviço de energia elétrica. Então, daí a importância da sua reunião que você está articulando aí com o Rodrigo Pacheco, que eu também quero participar, para a gente mostrar isso aqui para o governo federal, para que o Pacheco entenda, não é só o pagamento da dívida do Estado, não. Nós estamos pegando aqui uma possibilidade da gente corrigir esse déficit em saneamento que o Brasil tem. Então é uma grande oportunidade do governo federal. Mas enfim, reformulando aqui minha última pergunta. Você tocou na questão do golpe de 2016, né? Eu nem ia tocar na questão do golpe, porque todo discurso que eu faço eu toco na questão do golpe, mas é muito gostoso falar, sabe? Muito gostoso mesmo. Ô, Jário, nós tivemos aí um golpe em 2016. A gente teve esse golpe. Sim. Tem trabalhador que achou que sindicatos e centrais estavam lá defendendo para o PT ficar no poder. Mas hoje o trabalhador entende que não tem nada a ver com partido, não tem nada a ver com cor vermelha. Tem a ver com o que a gente representa e com o que a gente quer. Nós não queremos privatização de empresas públicas, a gente não quer retrocesso nem perda de direito de conquistas. No golpe de 2016, nós tínhamos lá uma presidenta legítima que representava a classe trabalhadora, que era a Dilma, e saiu por um golpe. Depois, em 2017, a gente já começou a ver as maldades e a consequência desse golpe. Foi quando veio a reforma da Previdência,
que prejudicou todos os trabalhadores, todos, inclusive eu. Veio a lei das terceirizações que você citou aí no seu discurso, que hoje permite com que a Copasa, qualquer CEMIG terceirize qualquer sem limite, qualquer atividade dela. Nós tivemos lá a reforma trabalhista, que acabou com o imposto sindical, que a própria CUT sempre foi contra o imposto sindical, né? Mas mais do que isso, acabou com a ultratividade do acordo coletivo. Todos os acordos hoje perdem vigência após a sua validade, deixando uma situação muito confortável para o patrão, né? Desequilibrando a questão das negociações e diversos outros retrocessos. Então, enfim, teve um golpe. Isso aí está muito claro para mim. Nós temos agora um tema que está em discussão, que é o tema 1022, né? Eu já comentei com você sobre isso. O STF soltou uma nota onde fala que as empresas públicas ou de economia mista, elas não podem demitir de forma imotivada. Se a gente pegar esse discurso do STF e fazer uma interpretação, a gente pode falar bacana. Então, nossos empregos então estão garantidos. Não pode demitir de forma motivada. Mas o outro lado, o patrão interpretou de forma diferente. Está falando, olha, se não pode demitir de forma imotivada, então com motivação simples eu posso. E eles estão fazendo isso. Você falou aí das demissões que teve na Gerdau, que é uma situação totalmente diferente, mas teve demissão. Na Copasa, eles estão demitindo trabalhadores concursados com qualquer motivaçãozinha simples. Qualquer motivação simples mesmo. Uma avaliação mal feita, está ocasionando as demissões de trabalhadores. Aquele trabalhador que entrou na empresa como um servente e aí ele cresceu em determinado momento, virou gerente ou virou superintendente e perdeu o cargo e tem esse salário, a Copasa está demitindo, na condição também se ele estiver aposentado. E o pior, e outros motivos que fazem com que esse trabalhador não renda. Ou seja, uma avaliação muito subjetiva. Se você for avaliar um trabalhador A e eu também avaliar, nós dois vamos dar avaliações diferentes. E essa subjetividade está ocasionando demissões de trabalhadores e eu sei que você, enquanto presidente de uma central, é contra essas demissões. Jara, a minha última pergunta é o seguinte. Você tem acompanhado, está acontecendo essas demissões com relação ao tema 1022 em outras empresas também? Isso, eles estão usando na própria CEMIG, né? Na própria CEMIG está havendo demissões também. A CEMIG lançou um plano de demissão incentivada, que ela não teve o número que ela queria de participantes, e está fazendo um processo muito parecido com a Copasa aqui, viu, Eduardo? E aí, você pega essa questão da avaliação, ela é direcionada, né? Você vai direcionar a avaliação porque você quer. Então não adianta o trabalhador fazer tudo que ele puder fazer, que você vai direcionar para a demissão dele. O que é uma relação muito ruim. Você cria um clima de assédio dentro da empresa muito forte, né? Como é que você vem trabalhar todo dia sabendo que tem um processo de demissão que amanhã pode ser você, depois de amanhã pode ser seu amigo, né? Alguém tá, seu parceiro está trabalhando contigo ali. Então você cria um clima de assédio muito grande da empresa, num setor de muita importância como é o saneamento para a gente, né? Então ele tem, o Zema tem usado isso, né? Tem usado isso na educação, tem usado isso na saúde, ele tem usado esse critério. Que aí você acaba desmotivando aqueles trabalhadores a continuar na empresa pública. Você cria um clima tão ruim que a pessoa fica até às vezes querendo sair, né, dessa empresa. Você diminui o quadro de trabalhadores muito grande, terceiriza o que você quiser terceirizar, que agora está liberado. Aí você cria todo o sentimento da população, dos trabalhadores, que privatizar é melhor. Então tem um pano de fundo nisso aí, né? Tem um pano de fundo nisso aí. Você pega trabalhadores qualificados, como somos aqui da Copasa, que demora anos para chegar no nível de qualidade técnica que eles têm. Né? Você pega um companheiro terceirizado, que aí não é culpa do trabalhador, é culpa do processo, coloca fazendo a mesma função, mas não tem o mesmo conhecimento técnico. E nem foi passado para ele esse conhecimento técnico. Aí você começa a dar problema com a população, que a manutenção começa a ficar ruim. E aí a população começa a falar o quê? Pô, então é melhor privatizar. Né? Se está tão ruim assim, é melhor colocar um patrão ali, alguém sério, já o governo não é sério, e coloca para vender. E aí, falta no governo Zema a capacidade. Ele não tem capacidade de administrar duas empresas igual a Semicopasa. Você pensa bem, um cara desse falar que privatizar é melhor, porque ele vem do setor privado é melhor, se ele tem capacidade de gerir duas empresas que dão lucro, duas empresas que são essenciais para o Estado, com respeito aos seus trabalhadores e trabalhadoras, acabar com esse processo de demissão, igual está acontecendo aqui na Copasa, igual se iniciou lá na CEMIG, né? Que ele está fazendo. Está fazendo isso também na segurança pública, viu, Eduardo? Não sei se vocês viram a pesquisa que saiu há pouco aí. O número de suicídios na Polícia Civil é maior do que o número de pessoas que morrem na atividade. Que é uma atividade de alto risco a Polícia Civil, né? A pessoa está lidando com
com a bandidagem, com alguém que mexe com o tráfico. Então, assim, é uma situação de muito alto risco que esse pessoal corre, um estresse muito grande durante todo o tempo. Mas o clima está tão ruim dentro da Polícia Civil e da Polícia Penal, por exemplo, com essa questão do reajuste que foi abaixo, da questão da terceirização que pode vir, da questão da privatização que pode vir, que você tem um número grande de suicídios dentro da Polícia Civil, dentro desse governo. Então, assim, tem uma coisa errada acontecendo aqui em Minas Gerais. Tem uma coisa errada acontecendo, né? O governo está provocando uma situação tão grande que você vai criar um clima terrível aqui dentro da Copasa, que pode acontecer o que está acontecendo na Polícia Civil, um clima terrível dentro da CEMIG, e da CEMIG e da Copasa tem um agravante, que são setores de risco, né? Você pode ter um acidente grave com aquele número de trabalhadores quando isso acontece, e não está sendo cuidado pelo governo. Então, por isso a nossa luta aqui em Minas Gerais, para poder combater esse tipo de governo que não privilegia o mais pobre, que não privilegia a população total E tem que ser uma questão de Estado, Eduardo. Quando a gente pensa, por exemplo, na federalização de CEMIG e Copasa, se você não pensar no projeto de governo, de Estado, o salto de qualidade que o Brasil vai ter, com a expertise da Copasa e da CEMIG federalizadas, vai ser imenso. É o que você colocou aí, vai ser imenso. Se você pega a expertise que a Copasa tem hoje de saneamento e leva a nível nacional, porque quando a gente viaja, a gente sente isso, né? Você vai ali para as praias que são nossas dos mineiros, né? Para o Espírito Santo, para Cabo Frio. Quando você chegar lá, você sente a diferença. Verdade. Tanto da energia elétrica quanto do fornecimento de água e esgoto. Você sente que tem uma diferença muito grande. E a gente está acostumado com um padrão de qualidade aqui. Você passa então uma semana, a praia é deliciosa, tudo ali é muito gostoso. Mas essa diferença a gente sente do tipo de serviço prestado. Que não é o mesmo que está aqui em Minas Gerais. A minha esposa é lá de Roraima, pra você ter ideia. Né? Roraima está lá no extremo norte. Quando eu vou lá, eu sinto que a diferença é muito grande, bicho. É muito grande. Teria que ter um padrão a nível nacional, sabe? Então, o Lula, nesse sentido, eu acho que ele está pensando nisso. Eu espero que ele pense nisso. Né? Eu resolvo a dívida do Estado de Minas Gerais. Minas Gerais volta a ser um Estado potente, né, que possa investir em emprego, em segurança, na sua indústria, né, sem preocupar com a dívida. Trago 2 empresas de expertise que vão me ajudar, enquanto governo federal, a fazer um processo nacional. Ele está tentando recuperar a Eletrobras, que foi uma venda criminosa, né, da Eletrobras no governo Bolsonaro. Está tentando recuperar a Eletrobras para formar um pool ali de energia. Também é uma forma com saneamento, sabe? Então, assim, eu acho que a visão do governo nesse sentido, quando faz uma proposta dessa de federalização, e aí são as 2 empresas que estão em foco no Brasil inteiro, você leva um processo desse a nível nacional. Se for pensar assim, como uma política de Estado, dependendo do governo que tiver, se o pessoal tiver juízo, tiver responsabilidade com isso, é uma política de Estado, você consegue fazer que o Estado brasileiro melhore muito na questão de saneamento e na questão de energia, com essas 2 grandes empresas indo para o governo federal. Né? Mas a nossa luta, como você disse, o Emerson também disse, o ideal seria continuar em Minas Gerais. Mas como nós somos aí com o governo que o tempo todo quer vender as empresas, e tem mais 2 anos e meio desse governo ainda, é um risco muito grande para a população mineira de um governo irresponsável como esse que é o governo Zema, que faça aí a venda dessas empresas, entregue essas empresas, e aí nós mineiros vamos estar vivendo um caos aqui em Minas Gerais que outros estados estão vivendo. Então, é muito importante nesse sentido, e a gente está aí, né, Eduardo, em contato com você direto sobre essas demissões aqui na Copasa. Eu sei que o sindicato está atuando, né, com relação às demissões. As pessoas vão ser reintegradas, porque essa demissão não tem base, nem jurídica, não tem base, vão ser reintegradas. Né? Então, da mesma forma na CEMIG, que nós estamos fazendo uma Eles coisa estão muito fazendo um vai atropelada. que cola, né, Jário? Exatamente, Eduardo. Então cria todo um clima que às vezes a pessoa não quer nem voltar, né? Mas aí um alerta para os trabalhadores da Copasa que estão nos ouvindo, quem infelizmente foi demitido nesse processo, procura o sindicato, né, Eduardo? Vem aqui conversar. Tem um processo de ação judicial que consegue reverter isso, que vai reverter. Não deixe o seu direito ser tirado de você dessa forma, né? E você pode estar magoado da forma que você foi tratado, com falta de respeito dentro da empresa, mas não é pelo sindicato e nem pelos trabalhadores como um todo. É por um governo irresponsável que acha que nós somos descartáveis e, como você disse, que não defende o setor público. Então, nós estamos aqui para defender o setor público. Por isso, a CUT faz esse trabalho aqui em Minas Gerais. No nosso congresso, né, Eduardo? Você estava lá presente, da posse do último mandato nosso, né? Que nós colocamos isso, né? E entendemos que o governo Zema é inimigo da classe trabalhadora. Então, nós vamos combater esse inimigo com todas as nossas forças, né, para poder trazer para Minas Gerais um plano melhor, que Minas Gerais tenha emprego de qualidade e que o nosso povo consiga viver com qualidade, com empregos e tranquilo. Então, essa que é a nossa luta aqui em Minas Gerais. Ô, Jário, eu já estava finalizando já, mas você colocou um assunto aí muito importante. Eu observo que você tem um cuidado na hora de falar do trabalhador terceirizado, porque a gente é contra a terceirização, né? Claro.
mas a gente não é contra o trabalhador. E eu vejo que você fala assim com o maior cuidado, ó, não é culpa do trabalhador, não. E, de novo, porque eu te acompanho demais, né? Tô lá na CUT também, e eu vejo esse cuidado que você tem. Porque a gente defende que o trabalhador terceirizado tenha os mesmos direitos e Sim, conquistas do sim, trabalhador concursado, né? sim. E isso explica, tem uma explicação muito óbvia também com relação a isso. Se a gente é a favor de um bom serviço prestado à população, e aí seja quaisquer que seja, mas principalmente os essenciais, segurança pública, saúde, educação, energia elétrica, saneamento, tudo isso aí é essencial. Então, não pode ter rotatividade no serviço, que é o que justifica a má prestação de serviço pelos terceirizados, não pelo trabalhador terceirizado, E o número de mas acidentes é pelos muito grande, e né, muito Eduardo? grandes. E aí, só como um comentário mesmo, e você também acompanhou, a Copasa terceirizou o serviço de leitura aqui na região Sim, metropolitana de Belo sim, Horizonte. sim. Os serviços pioraram, não vou nem falar que piorar não, porque senão fica parecendo que estava ruim, né? Os serviços ficaram ruins, né? O serviço de leitura nunca teve problema aqui de desvios de conta, nunca teve falha na leitura, não tinha nada disso, sabe? A terceirizou e começou a ficar ruim. As agências de atendimento lotaram. E aí depois a gente começou a tentar entender por que que estava ficando ruim. Uhum. O trabalhador terceirizado, ele não ficava na empreiteira, ele não fica na empreiteira mais que 2 meses. É porque o serviço é precário, ele não consegue ficar. A pessoa não quer ficar, na Não verdade, quer né? ficar porque paga mal, o serviço é precário. Aí ele nem aprende. Aquela rota que ele fez ali, depois que ele pensou, peraí, eu vou ganhar tão pouco para fazer essa rota aqui tão sacrificante, ele sai e vai trabalhar de Uber, né? Que é um É, outro debate que a gente pode fazer depois aqui, sim, não sim. hoje. Ele vai trabalhar de Uber de outra coisa ali. Então acaba que o serviço é mal feito. Se a empresa privada pagasse o mesmo valor para os trabalhadores que recebem nas empresas públicas e que não recebem tão bem assim, eles não tinham essa rotatividade tão grande. Daí a importância, né, da gente ter concursos públicos ou da gente conseguir fazer com que o privado pague o mesmo valor, as mesmas conquistas para os trabalhadores terceirizados. Por isso que eu entendo que você fala assim, diz assim, tem um cuidado de falar do serviço terceirizado, não é o trabalhador terceirizado, mas é como que o serviço é É feito. como se diz, porque precariza, né, Eduardo? E essa questão da leitura da Copasa, para você ver como é que é. Eu moro na mesma casa tem 20 anos, Eduardo, lá em Venda Nova. Eu conheço o menino da Copasa vai fazer leitura. Conhecia, né? Agora não conheço mais. Leiturista eu conhecia até o Conhe- dono da casa, para você ter Conhecia ideia. Conheço o companheiro dos Correios, vai lá entregar a carta. Mas o da Copasa, a relação. Algumas dúvidas que eu tinha, eu retirava com ele. Uhum, Sabe? Até mesmo de economia de água lá dentro de casa. Ele me orientou em algumas coisas. Sobre até a caixa acoplada ali, como é que fazia para verificar se ela estava vazando. Então, assim, tem expertise, porque ele está ali como leiturista, mas daqui a pouco ele está como um técnico dentro da empresa, né? uhum, Pode ser até gerente da empresa, se for o caso, uhum. de subir, mas assim, ele está ali há tempos. Então, assim, eu conhecia o rapaz. Eu vi agora que inclusive foi um grupo lá em casa fazer leitura, foram 4 trabalhadores, eles estavam sendo treinados, né? Uhum, Mas todos eles tinham dúvida sobre o processo. E aí eu conversei um pouco sobre as condições de trabalho, jornada, muito ruim, sabe? Muito ruim. uhum. E você está num setor aí que gera lucro muito grande, então o trabalhador tem que ser respeitado, tem que ser. Eu acho que tem que ter um processo, Eduardo. Tem muito terceirizado que é muito bom de serviço, sabe? O trabalhador ali. Uhum, Ele fica em rotatividade de empresa, mas ele acaba ficando um tempo com a gente, né? uhum, Ele sai de uma empresa para outra, perde seus direitos, o que é um problema também, né? uhum. E fica uma rotatividade muito grande. Mas você tem um número de trabalhadores muito interessantes aí nas terceirizadas que poderiam fazer o concurso e estar nas empresas. Isso. Né? Quando eu falo de abertura de concursos, você está dando Uhum, oportunidade para que esse trabalhador que está ali, que já tem um certo conhecimento adquirido, que venha com a empresa estatal, com as condições de trabalho melhor, ele ter a qualidade da sua família viver melhor, dele também viver melhor, ele prestar um serviço melhor para a população, sabe? E a terceirização não traz isso. Não traz isso, sabe? Não uhum. traz isso. E é um processo de precarização muito grande, né? Eu fico preocupado com esses trabalhadores terceirizados, que eles têm problema de relação de trabalho, de precarização, e o dono da empreiteira está ganhando muito dinheiro. E aí é Verdade. um outro debate que a gente pode fazer mais longo, se você for verificar quem são os donos de empreiteira da CEMIG e da Copasa, a população vai ter uma surpresa de onde saiu esse povo, né? Mas isso é um outro debate que a gente Isso, faz depois com mais tempo. isso vai dar um dia de debate. Ô, Jado, então encerrando aqui para nossa podcast não ficar muito longa, para o pessoal assistir a gente também, né? Agradecer a sua participação, agradecer não só a participação, mas pela sua atuação frente lá à CUT, que é a nossa central. Estou acompanhando, estou participando. Eu me sinto muito bem representado. O Sindágua se sente muito bem representado, Obrigado. estando filiado à CUT.
E dizer que as portas do nosso sindicato estão abertas, sempre estarão abertas e estaremos caminhando sempre juntos. Muito obrigado. Eduardo, obrigado pelo convite. Estou à disposição, viu? Sindaga chamou, a gente desmarca o que tiver marcado e desce para cá para poder atender, que é um sindicato muito importante, de muita luta, representatividade. E a gente da CUT tem um orgulho muito grande de ter o Sindaga lá entre os seus sócios, entre os seus contribuintes. Aí você, né, que está numa pasta muito importante para a gente lá na CUT, que é o meio ambiente, gente. Tem uma atuação. Depois a gente podia conversar também sobre isso, sabe, Eduardo? A atuação que o Sindaga tem historicamente nessa pasta. A atuação que você tem feito nessa pasta. Tivemos agora um debate, né, a nível internacional sobre a questão das águas, né? Fizemos um debate sobre isso, né, da importância das águas aqui em Minas Gerais, não só para Minas Gerais, como para o mundo inteiro, né? Então é muito importante essa pasta na CUT e o Sindaga, através de você, Eduardo, tem nos representado muito bem na parte do meio ambiente na CUT. Obrigado por estar lá com a gente. Pessoal, encerrando aqui então o nosso podcast, dessa forma a gente termina esse bate-papo. Queria ficar aqui o dia inteiro conversando com o Jário. O Jário tem muitas informações e cada informação que ele fala desperta curiosidade para a gente discutir outros temas também. Mas como a gente tem que terminar, a gente termina dessa forma. Espero vocês na nossa próxima podcast e acompanhem. Nós estamos aqui debatendo muitos assuntos importantíssimos. Valeu, pessoal. Tamo juntos.